Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine, hoje nós estamos com a Jéssica. Nesse vídeo nós vamos falar sobre doenças não degenerativas e degenerativas do sistema nervoso. É uma aula de aprofundamento de conteúdos, o aprofundamento número 7. Qual o objetivo da nossa aula? Conhecer algumas doenças não degenerativas como o acidente vascular cerebral e os ataques epiléticos. E conhecer algumas doenças degenerativas como o mal de Parkinson, mal de Alzheimer e a esclerose múltipla. E também desenvolver atitudes relacionadas aos cuidados do corpo e o bem-estar. Bom, vamos falar começando com doenças não degenerativas. Então, o que são essas doenças não degenerativas? Elas vão se desenvolvendo ao longo da vida, de forma lenta, muitas vezes elas são silenciosas, não apresentam sintomas, né? Mas que vão comprometer a qualidade de vida da pessoa, né? Do indivíduo. Pode oferecer risco à saúde, né? Então, aqui tem uma medicação, porque se você tem uma doença não degenerativa do sistema nervoso, geralmente você vai fazer uso de medicação contínua. Bom, nós vamos falar de duas. A primeira que nós vamos falar é acidente vascular cerebral, ou o AVC. O que é o acidente vascular cerebral? Ele pode acontecer devido a um entupimento ou rompimento de uma veia, uma artéria, né, um vaso sanguíneo que está lá no cérebro. Se ocorrer em outras partes do corpo, daí não é chamado de AVC, é chamado de derrame. Mas o AVC porque é acidente vascular cerebral. Vai ocorrer nos vasos sanguíneos que compõem o cérebro. E ele pode ser de dois tipos. Pode ser o hemorrágico, que é essa segunda imagem, e o isquêmico. Qual que é a diferença entre eles? O isquêmico, ele vai acumulando gorduras nos vasos sanguíneos, e aí chega uma hora que ele está tão cheio de vasos sanguíneos que ele entope. E aí para de ir sangue para esse lugar. Se para de sangue, para de oxigênio, para de nutrientes, essas células podem sofrer e acabar morrendo. O acidente, e quando é uma grande parte aqui, daí pode dar um problema grande daí do AVC, daí por morte dessas células. O AVC hemorrágico é quando ocorre um rompimento, o vaso sanguíneo ali estoura, e aí geralmente é um caso mais grave, né, do AVC, e ele vaza e vai para outras regiões do cérebro. Quais são os sinais de alerta ao AVC? Se você conhecer alguém que tenha problemas de pressão arterial, problemas com triglicerídeos altos ou se alimenta com muita gordura, é bom sempre estar conhecendo os sintomas, né? Porque às vezes esses sintomas que servem de sinal de alerta podem salvar vidas. Então, quais são os sintomas? Fraqueza ou formigamento na face, um dos lados da face, às vezes vai ficar formigando, pode ser no braço, pode sentir esse formigamento na perna. Geralmente é de um lado do corpo, então de um lado do corpo você vai sentir fraqueza, formigamento, né? Então já é um sinal de alerta. Confusão mental, esquece onde está, o que eu vim fazer aqui? É um sinal de alerta, né? Também alteração na fala, a pessoa está falando e você está percebendo que ela está com dificuldade de falar, de pronunciar as palavras corretas, né? Não consegue compreender direito, dá perturbação também na visão. O equilíbrio, a pessoa não vai conseguir andar em linha reta, ela vai ter falta de coordenação, vai tentar pegar uma coisa e não consegue segurar, derruba, né? Tontura, uma dor de cabeça súbita, né? Veio do nada essa dor de cabeça muito intensa, né? Sem uma causa aparente, podem ser sinais de alerta. Se você perceber alguém com esses sinais, deve-se procurar imediatamente o médico, porque quanto mais cedo detectar o AVC, menos chance de comprometer o sistema nervoso ele tem. Ataques epiléticos ou convulsão. Existe uma diferença entre ataques epiléticos ou convulsão. Convulsão é o nome mais popular do ataque epilético, da doença epilepsia. O ataque epilético ou a convulsão, ele é geralmente um episódio isolado.
Por que acontece esse ataque epilético? São perturbações no cérebro devido a descargas elétricas, né? E eu falei na aula de tecido nervoso que um impulso nervoso é uma corrente elétrica. Então imagine que é como se tivesse correntes elétricas passando no nosso cérebro o tempo todo. Quando eu tenho uma região que está com muita corrente elétrica, ocorre uma perturbação nessas células. E aí o corpo começa a ter os ataques epiléticos, né? Pode ocorrer tremores, a pessoa ela baba, fica tremendo todo o corpo. Pode ser também aquele que a pessoa fica paralisada. É como se ela saísse fora do ar durante um tempo. Então, existem vários tipos de ataques epiléticos. O ataque epilético, quando acontece, o que a gente deve fazer é cuidar com o ao redor, né? Eu vou falar um pouquinho mais no próximo slide, mas ele é uma perturbação, geralmente acontece uma vez só, um episódio, né? E ele já passa. Agora, se você tem a epilepsia, a epilepsia é uma doença. Doença é um conjunto de sintomas. Então, a pessoa vai ter essa doença e essa doença vai se caracterizar por gerar essas convulsões, né? Ocorre alteração dos impulsos nervosos, ocorrendo lá no cérebro uma atividade elétrica excessiva. E aí ocorre essa perturbação, né? E existem muitas formas de epilepsia. Geralmente, quando a gente vê uma pessoa tendo um ataque epilético ou se ela for doente, né, ela ter a convulsão, as pessoas ficam assustadas, né, porque não sabem o que fazer. Na verdade, a gente não deve fazer quase nada. A única coisa que você deve fazer é colocar a pessoa deitada, de lado, geralmente, porque ela não vai conseguir engolir, então ela pode se afogar com a própria saliva. Então, vira a pessoa de lado, apoia a cabeça dela ou nas pernas ou num travesseiro, retira os móveis que estão perto, porque ela vai se bater e ela não vai ter esse controle. Então, ela pode se machucar nessa batida e esperar passar o episódio. Não se deve colocar o dedo na boca, porque ela vai engolir a língua dela, isso não pode, porque como ela não controla, às vezes ela pode morder com uma força tão grande e travar esses músculos, que a pessoa que colocar o dedo lá para tentar tirar a língua da pessoa, pode inclusive perder o dedo. Então, é mais ou menos o que a gente tem que fazer. Claro que a gente deve orientar essa pessoa a ir no médico, fazer os exames para ver se foi um único episódio ou se é a doença a epilepsia, né? Mas, no mais, é só cuidar do bem-estar da pessoa no momento que está tendo o ataque. Vamos para uma atividade. Hábitos alimentares desequilibrados são fatores que prejudicam a circulação de sangue no cérebro e criam placas de gordura nos vasos sanguíneos, constituindo um quadro de aterosclerose. Então, gente, quando a pessoa tem uma alimentação desequilibrada, come muitos alimentos industrializados, muita gordura, né, muitos temperos, eles podem causar danos no corpo, causando às vezes entupimento das veias. Lembra quando eu falei no AVC que tem o isquêmico, que ocorre o entupimento das veias? Então, alimentos ricos em sódio, em gorduras, em açúcares, são os que mais contribuem para o AVC. Pensando nisso, qual a importância de uma alimentação saudável para evitar esses problemas? Que alimentos será que ajudam a prevenir o AVC? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
E aí, pessoal, conseguiram fazer essa relação da alimentação saudável para prevenir o AVC? Quais serão alimentos que são os bons, né, para a gente adquirir? Então, uma alimentação equilibrada e saudável deverá sempre ser a primeira opção para todas as pessoas, por muito mais saudáveis que elas sejam. Por isso, quando se fala em alimentos que deverão introduzir na alimentação para evitar o AVC, refere-se claramente ao fato de introduzir, selecionando, adicionando aos alimentos que já fazem parte da alimentação. Então, para prevenir AVC, o que a gente pode comer? Cereais, o abacate ele é uma gordura muito saudável, laranja, frutos secos e peixes. Agora nós vamos falar sobre doenças degenerativas. O que são as doenças degenerativas? Elas levam a uma gradual lesão nos tecidos. Geralmente ela é de caráter irreversível e evolutivo, ou seja, a pessoa aqueles músculos, aquelas células, aqueles tecidos vão morrendo e aí não tem mais o que fazer, ele não consegue reverter o quadro e ele só tende sempre a ser mais grave conforme o tempo passa. E ele vai limitar funções vitais, neurológicas, dos ossos, musculares. E ele tem diversas causas. Pode ser genética, pode ser causas ambientais, pode ser alimentação inadequada. O sedentarismo podem contribuir para essas doenças degenerativas. Nós vamos falar sobre algumas delas agora. Mal de Alzheimer ou só Alzheimer. Então, ele é uma doença neurodegenerativa, ou seja, vai degenerar as células do sistema nervoso, né? Progressiva, se manifesta pela deteriorização cognitiva e da memória. A pessoa esquece, né? Não consegue fazer as conexões, esquece quem ela é, onde ela está, esquece das pessoas que ela conviveu, né? E geralmente ela acomete pessoas com mais de 60 anos, pessoas mais velhas. Não é comum ter em pessoas jovens, mas não é impossível. Geralmente, né, principalmente são pessoas com a idade elevada. O que acontece? Por que acontece esse problema lá no sistema nervoso? O nosso sistema nervoso, ele está em constante, fazendo diversas funções, né? Ele está o tempo todo trabalhando. E às vezes, algumas proteínas, o processamento dessas proteínas começa a dar errado. Em vez de ele formar a proteína certinha, forma a proteína com erros. E o que acontece? Esses fragmentos dessas proteínas que foram mal cortadas, elas ficam presas aqui no espaço dos neurônios. E aí não consegue fazer o processamento das informações. Então isso é uma das causas, né? Olha, observe na imagem. O normal, né? Os neurônios e não tem nada no espaço. E as pessoas com Alzheimer, eu tenho esses restos de proteínas, como se fosse um lixo celular, né? Ali no espaço entre as células. E aí a transmissão dos impulsos nervosos não consegue acontecer de forma correta. O que acontece? Ocorre a perda progressiva dos neurônios, eles não conseguem receber nutrientes, eles param de funcionar, né? E vão em certas regiões do cérebro, como o hipocampo. O hipocampo é a região do cérebro que vai controlar a memória. Por isso que as pessoas esquecem quem são os parentes dela, uma avó esquece quem são os filhos, quem esquece os netos, né? Porque é essa região que é afetada. Também é a parte do córtex cerebral que é importante para a linguagem, raciocínio, memória, reconhecimento dos estímulos, né, sensoriais e o pensamento abstrato. Por isso que as pessoas ficam com esses sintomas. Observem aqui, ó, um corte, né, do cérebro normal e um corte do cérebro de uma pessoa com Alzheimer. A diferença, né, como no Alzheimer ocorre a perda dessa massa desse cérebro. Então, qual é o sintoma inicial? É a perda progressiva da memória recente. Então, vai observar que a pessoa sai e vai para algum lugar. Daí ela fala, ué, o que eu estou fazendo isso aqui? Como que eu vim para cá? Né? Ela esquece as coisas do dia a dia. Guardou a chave num lugar, depois não lembra onde está a chave, né? Lembrando que isso é comum, né? Então, são associados a vários outros sintomas, né? Só esquecer a chave onde que você guardou não é sinal de que você está com Alzheimer, ele vai vir outros sintomas juntos, ok? Né? Outros sintomas,
confusão, mudança de personalidade, a pessoa se perde, não consegue ter um raciocínio às vezes lógico, dificuldade com as linguagens, esquece as palavras, então às vezes não consegue se comunicar, incapacidade de realizar tarefas do dia a dia, então sair para ir num banco, sair para ir no mercado, às vezes se torna bem difícil porque ela sai para ir no mercado, depois não sabe onde ela morou, não sabe voltar para casa, não consegue o endereço, né? Não sabe o que foi fazer, então acontece essas tarefas do dia a dia são comprometidas. E às vezes comportamento inapropriado, pode querer fazer algo que não faria na frente de uma visita, por exemplo, né? Acaba com esse comportamento, muitas vezes pode ser constrangedor para a pessoa e para os outros, né? Então, não tem cura, o Alzheimer não tem cura. Quando você faz o diagnóstico precoce, descobre a doença logo no início, existem medicamentos, né, e tratamentos que podem ajudar a atrasar o avanço da doença, mas a cura não tem, né? Então, esse diagnóstico precoce ajuda a melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Vamos para mais uma atividade. O avanço da idade é o maior fator de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. A maioria das pessoas diagnosticadas com Alzheimer tem 65 anos de idade ou mais. Apesar de muito comum, o Alzheimer prematuro pode afetar pessoas com idade inferior a 65 anos. Sobre o Alzheimer, por que o diagnóstico precoce é tão importante? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, pessoal, conseguiram fazer a relação do porquê que é tão importante fazer o diagnóstico precoce? Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores serão as chances de tratar os sintomas corretamente, né? Retardando a evolução dessa doença. Agora vamos falar sobre mal de Parkinson. O que é o mal de Parkinson? É uma desordem neurológica, progressiva e crônica que vai afetar o sistema nervoso central. Então existe uma região que é chamada de via de dopamina e vai ocorrer uma perda nesses neurônios dopaminérgicos, dessa via de dopamina. Mas o que é a dopamina? Dopamina é uma substância que é relacionada ao movimento. Então, os neurônios, eles têm a função de mandar as informações para os músculos. E a dopamina é uma substância que vai ajudar a liberar para a pessoa fazer esse movimento. Quando ela não tem essa substância, né, nas sinapses,
ocorre perda progressiva desses movimentos. Então, o que acontece? Olha, o sintoma inicial seriam tremores nas mãos. Não é um tremor de fome ou de assustado, é um tremor contínuo, a pessoa não consegue parar de tremer a mão. Então isso vai durar dias, né, semanas, nesse mesmo movimento. Outro sintoma que ela pode ter, ela vai ter um pouco de dificuldade ao se movimentar. Então dificuldade para levantar, dificuldade para sentar, né, vai ter maior lentidão nesses movimentos. E também uma característica é que eles vão se curvar para frente. Então, além deles terem os tremores, ter lentidão nos movimentos, eles também vão se curvar um pouco para frente, né? Então, são sintomas do mal de Parkinson. Ele não tem cura, mas tem tratamento, né, para aliviar os sintomas, né, e também para melhorar a qualidade de vida do paciente. Agora, nós vamos falar sobre esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que vai atingir o cérebro. Autoimune, quer dizer que o próprio sistema imunológico vai atacar essa camada que protege os neurônios. Vocês lembram que o neurônio é uma célula do sistema nervoso que tem o corpo celular, os dendritos e esse prolongamento chama axônio. E nos axônios nós temos a bainha de mielina, que é uma camada de gordura que protege esses neurônios, né? E eles protegem, eles também aceleram os impulsos nervosos. Na esclerose múltipla, o nosso corpo começa a atacar essa bainha de mielina. Ele entende que ali é uma coisa perigosa, uma substância estranha, e começa a atacar e a degenerar essa bainha de mielina. Então vai atrapalhar o envio dos comandos do cérebro, porque o caminho do impulso nervoso é dos dendritos para o corpo celular, para o axônio. Se eu não tenho essa camada aqui perfeitinha, o impulso, ele compromete o impulso, então ele vai atrapalhar o envio dos comandos para o resto do corpo. Olha, afeta pessoas jovens de 20 a 40 anos de idade, principalmente mulheres. Os fatores de risco podem ser genéticos, né, ou também fatores ambientais, como tabagismo, obesidade, falta de exposição ao sol, também podem ser fatores que possam gerar essa doença, né, esclerose múltipla. Nas doenças degenerativas, elas ainda não existem cura. Por mais que a medicina esteja avançada, ainda não tem cura. Existem medicamentos que vão auxiliar na redução dos sinais, dos sintomas, né? Mas nenhum ainda tem capacidade curativa. Nessa aula nós falamos sobre AVC, ataque epilético ou convulsão, epilepsia, mal de Alzheimer, mal de Parkinson e esclerose múltipla. Também falamos das suas características e sintomas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!